Pessoal, é o seguinte, o Jornal da Itatiaia traz nessa semana, inclusive a série termina só no próximo domingo, uma série chamada O Barro Preto Ainda Está na Moda, que conta os desafios de um dos maiores polos da moda do Brasil. As reportagens trazem a concorrência com as compras via internet, o surgimento de outros polos de moda em BH e em Minas Gerais também, né? E a segurança naquela região, que é uma preocupação quase que no Brasil inteiro, né? E pessoas também em situação de rua, que inclusive a gente começou a debater, tangenciar esse tema aqui ontem. Tudo isso tem afastado os clientes do Barro Preto, que luta para se reinventar. Uma série de reportagens encabeçada aí pelo nosso João Felipe Lolli. Eduardo, o Lolli, na reportagem de hoje, inclusive, ele traz os desafios com a mão de obra, que é um desafio grande também. Então, os moradores em situação de rua, segurança naquela região, a concorrência da China e com outros polos e também a falta de mão de obra. Ou seja, é um polo ou um setor que tem sofrido e sofrido muito. Ô Júlio, meu coração costuma doer quando eu caminho pela Savassi, do que fizemos com a Savassi. E ontem à noite eu recebi um telefonema da querida jornalista Hélia Oliveira, da Record, que é moradora a vida inteira, ela e a mamãe, lá do Barro Preto. E ela falou: Eduardo, eu tô só te ligando para dizer que você disse tudo com verseração. O que a Hélia falou comigo ontem, como moradora, como jornalista, como filha de uma mãe angustiada, reforça o meu sentimento, Júnior. Nós estamos acabando com nossa cidade. É exagero, Eduardo. Não, nós estamos acabando com nossa cidade. Júnior, a desordem travestida de politicamente correto e irrigada por uma visão equivocada de direitos humanos, na qual nunca os direitos da maioria prevalecem, são respeitados, a cidade está se acabando, a desordem está prevalecendo. O Barro Preto, que era um orgulho, uma referência para Belo Horizonte e para Minas Gerais, dentro do país inteiro, sofre ataques de todos, cai míssil de tudo quanto é lado. O exemplo forte são as blusinhas chinesas da Shopee. Até aqui na redação da Itatiaia, quando eu fui falar que tinha que taxar, quase que eu apanhei. Então, eu não tenho nada contra a concorrência, desde que as armas sejam iguais. Como é que o Barro Preto vai concorrer com a China, Júnior? Aí, teria que explicar 3 horas. Mas é impossível. E por que o Donald Trump falou lá o seguinte: American First. Essa é a lei. Não querem viver no capitalismo, livre comércio? Eu tenho que cuidar dos meus. Depois eu penso nos outros. Mas aqui é o seguinte: a China pode tudo, nós não podemos lá. Os Estados Unidos falam que agora cria todas as dificuldades. A gente não cria. Agora, no cerne da questão está uma omissão histórica da Prefeitura e da Câmara Municipal, que deixa a insegurança tomar conta, que deixa o desrespeito prevalecer e que recentemente, Júnior, na gestão do Fuad, que foi reeleito, toda a cidade está gostando dele, criou uma ciclovia para acabar com a única escapatória que eles tinham da pessoa parar o carro 1 minuto. Criaram uma ciclovia. Você é contra a ciclovia? Não, no lugar certo, eu sou a favor. Então, Júnior, o Barro Preto chegou num ponto, e agora eu vou concluir o meu raciocínio. O Barro Preto tem todos os problemas que Belo Horizonte tem em todas as suas regiões. Mas, senhoras e senhores, eu nunca pensei que na minha vida de jornalista eu cheguei a esse ponto. O maior problema do Barro Preto ontem ficou provado na série do Lolli, espetacular, parabéns para ele e para Hélia Oliveira, Hélia Araújo, que produziu. O maior problema do Barro Preto hoje é cocô. Estão defecando por tudo quanto é lado. E nessa vida defecada que vivemos, de muitas defecadas que temos, nós não temos força sequer para obrigar que o cidadão que está morando na rua, na porta do meu prédio, faça cocô no lugar certo. E a gente não estimula, né? Botando um banheiro sanitário lá. Então, em uma palavra, esculhambação. Com o dinheiro que foi gasto na ciclovia, dava para construir uns banheiros, não dava? Só para uma pergunta retórica, mas só para fazer a turma pensar. E aí, William Travasso? Eu acho que esse não é um problema só da região central de Belo Horizonte. Isso acontece em São Paulo, acontece no Rio. Vou trazer um exemplo aqui. O sujeito que tinha lá um escritório de advocacia na região do Barro Preto. Ele muda, porque ele melhorou de vida, para o Belvedere.
E aí ele fala o seguinte: por que eu vou descer até o centro se eu posso ter o meu escritório aqui e parte dos meus clientes moram aqui? E aí ele começa a sair daquela região. E essa migração, ela é natural. Qual é o maior desafio? É transformar o centro no centro do futuro. O Rio de Janeiro tem o Porto Maravilha, Museu do Amanhã. A parte central do Rio de Janeiro passa já há alguns anos por um processo de modernização. Então, essa região do Barro Preto, a gente precisa olhar para ela como uma região pensando no futuro. Se a gente quer melhorar o bairro, a gente vai ter que investir nesse bairro e transformar ele num bairro mais prático para as pessoas. Porque existe uma migração, as pessoas saem do centro para buscar qualidade de vida, vão morar em condomínios porque estão prosperando, mas tem gente que não consegue sair dali. Então, e é um bairro que a gente não pode perder. Agora, como revitalizar? Só tem um caminho, com dinheiro, amigo. Sem isso a gente não consegue. Ô Marcelo da Fonseca, Barro Preto, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, que durante muitos anos recebeu ônibus do Espírito Santo, da Bahia, para vender roupa, enfim, as sacoleiras vinham de Minas Gerais inteira para cá, e agora passando por esse momento de tentativa de se reinventar. Quer dizer, ainda está na moda sim, ainda tem muita coisa acontecendo lá, mas poderia estar melhor. Uma das memórias da minha infância, Júnior, na década de 90, era minha mãe e minha irmã andando pelo Barro Preto, batendo perna que elas gostavam, né? Eu ficava doido pra chegar em casa, cansado, né? Elas queriam ficar andando. Jogar videogame. Doido pra chegar em casa. Mandava descer a prateleira toda e não comprava nada. E aí, assim, era pulsante, né? Tinha aquele volume de pessoas, aquelas lojas abertas. Eu acho que o Barro Preto tá sofrendo hoje com um problema que a gente vê de Belo Horizonte, que não é dessa gestão só, de várias outras gestões, como bem lembrou o Eduardo. Belo Horizonte parece que vai empurrando o problema cada hora para um lugar. Então a gente tinha uma Cracolândia, né? E Cracolândia não é só São Paulo, não. Em Belo Horizonte a gente tem uma Cracolândia, que ficava ali na rodoviária, na Avenida dos Andradas, ali na contorno, debaixo daquela marquise da rodoviária, na estação da Lagoinha. E aí colocaram uma base comunitária da Polícia Militar ali. Acho que foi em 2016. Começou a ter uma migração daquela Cracolândia para outros lugares. Só que ninguém da gestão municipal preocupou em resolver o problema. Parece que é sempre empurrar para outro lugar. E aí, para onde que esse pessoal saiu? Onde que esses moradores em situação de rua saíram? Começaram a procurar os bairros vizinhos. Então, a Praça do Peixe, na Lagoinha, começou a virar uma Cracolândia a céu aberto. Aumentou muito o número de usuários de crack ali. O Floresta está sofrendo muito com isso. O Barro Preto também. Hoje, quando você desce a Bias Fortes e tem a esquina ali com a Tupis, você vê, assim, é uma Cracolândia o tempo inteiro. Não precisa ser só de noite, não. Outro dia eu tava voltando para casa de noite, mas durante o dia também, às vezes no domingo, você passa ali domingo de manhã e tá o pessoal, né, usando droga de forma escancarada. Então, o Barro Preto tá sofrendo muito porque o Belo Horizonte fica empurrando o problema para cada lado. E aí, quando você empurra o problema para um bairro como o Barro Preto, você acaba destruindo sua essência, né? Acaba destruindo sua alma. Provavelmente, se não tentar resolver de forma definitiva a questão dos moradores de rua, com uma solução mais complexa, com uma estrutura, a gente vai continuar sofrendo isso bairro em bairro. Ô, Edilene, você batia a perna lá no Barro Preto também ou não, quando morava em BH? Edilene? Bom, opa! Tinha perna demais, eu sinto muita saudade disso, porque esses polos da moda, eles são importantes. Na internet hoje a gente compra muita coisa, e compra coisa barata, e compra coisa da China, nem tudo é taxado, mas o bom mesmo é entrar numa lojinha, experimentar um tanto de roupa, ver a variedade, nós gostamos disso. E eu acho que o Barro Preto ainda tem muito potencial que foi perdendo e pode ser explorado. Belo Horizonte tem algo que movimenta a economia da cidade também, que movimenta a cidade, que é o lazer. O Mercado Novo foi revitalizado, aquela região toda ali com lazer, com bares e restaurantes, também com lojas, algumas mais alternativas. O edifício Estação, que é aquele que fica ao lado da Praça da Estação, é outro que está passando por isso. Então eu acho que o Barro Preto também pode ser esse lugar. Se você leva lazer, se você leva as pessoas para os bares, para os restaurantes, esse lugar ele acaba tendo uma nova visibilidade. Então eu acho que são 4 coisas fundamentais. População em situação de rua, que é uma questão complexa, que eu acho que Belo Horizonte e as grandes cidades, elas precisam resolver. É a questão da segurança
segurança, porque todos querem poder aproveitar, sair e comprar sem correr o risco de estarem expostos a um furto, a um roubo. E isso não tem nada a ver com a população em situação de rua, isso tem a ver com a criminalidade na cidade também. E eu acho que essa questão do lazer e de obras, porque obras para revitalizar, para deixar bonito, elas têm que ser feitas, mas elas não podem fazer o contrário e matar a região, como aconteceu na Savassi quando passou por obras de revitalização e vários comerciantes não suportaram um período longo de obras e acabaram falindo com isso. Então eu acho que tem que ser algo bem planejado, pensado pela prefeitura, pelos comerciantes. Eu acho que pode funcionar, porque o Barro Preto é um patrimônio da cidade. Duas grandes figuras da música nacional moraram no Barro Preto. O Barro Preto tem Unidos do Barro Preto, que é um bloco de carnaval maravilhoso, e a série do Loli, devo falar junto com a Ellen Araújo, estão mostrando muito bem o quanto o Barro Preto é querido por Belo Horizonte e o quanto ele precisa ser revitalizado, Júnior. Nelson Ned e Agnaldo Timóteo. Para de falar aí. Para de dar spoiler. Ô, Júnior, o Acirantão vai me perdoar. Assim, 30 segundos de estouro. Eu tenho que falar que eu já falei isso aqui 200 vezes. Acabaram com as regionais de Belo Horizonte. Depois do Calil pra cá, a regional é só para um lugar para você botar um amigo do partido e tal. A reforma que o Fuad fez agora foi só para acomodar quem apoiou. A regional é que tinha que cuidar disso. A regional não tem moral nenhuma, não tem dinheiro nenhum e não faz nada. Por isso que as regiões estão todas abandonadas. Não tem aquele vínculo de um representante da prefeitura com os moradores, Júnior. E o Travassos tocou no negócio aqui que segunda-feira você tem que me perguntar. O desastre maior para as cidades vai ser o home office, seja ele puro ou híbrido. Porque aí quem pode decidir cobrar vai trabalhar em casa. E a cidade vai ficar entregue à própria sorte, velho. Prometo que te pergunto na segunda-feira. Ponto final na nossa conversa de redação. Teve os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Marcelo da Fonseca.